Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Quero pensar com você nessa manhã sobre o livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Ouça a voz de Deus e simplesmente obedeça. Quero falar nessa manhã sobre a vida de José e a palavra que ele recebe de Deus, que diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, e em sonho lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e a tua mãe, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Quero falar nessa manhã sobre obedecer à voz de Deus. José, para mim, é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Um homem escolhido por Deus para ser pai do seu filho, Jesus. Esse homem nos mostra uma obediência a Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, e independente das circunstâncias, ele obedecia à voz de Deus. Maria fica grávida e o próprio Deus vai conversar com José a respeito da gravidez de Maria. E ele aceita Maria e ele recebe o filho Jesus para cuidar dele. Larga todo o seu patrimônio, a sua carpintaria e foge agora para o Egito, obedecendo um comando de Deus. Fugir sempre soa como uma covardia, um sinal de fraqueza, mas aqui fugir era só uma obediência a Deus, não covardia. Para José, o mais importante era ouvir e obedecer à voz de Deus. Não importa o que Deus nos manda fazer, o que eu e você precisamos fazer é obedecer. E esse homem obedecia a Deus em tudo. Mesmo quando parece que tudo estava errado, ele obedece. E a Bíblia diz que José agora viaja à noite. Ele não espera nem o amanhecer. Versículo 14 diz que ele se dispôs, tomou o menino e a sua mãe de noite e partiu para o Egito. Fugiu para o Egito como o Senhor havia lhe dado. José poderia ter questionado o Senhor: Senhor, mata o Herodes, resolve de uma outra maneira. Eu tenho a minha carpintaria, eu tenho a minha vida aqui, ir para o Egito é algo difícil para mim. Mas não, José não questiona Deus. José obedece a Deus. Quantos de nós às vezes questionamos Deus, reclamamos de Deus e às vezes achamos que não estamos sendo abençoados por Deus, não reconhecemos a graça de Deus, a fidelidade de Deus, não ouvimos a voz de Deus. E Deus sempre está falando conosco. A sua palavra hoje é a sua voz que ecoa em nossos ouvidos. E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a orientação de Deus, o comando de Deus e não obedecemos. Que eu e você possamos refletir nessa palavra. José, ele ouve a voz de Deus e ele não está preocupado com as circunstâncias, com o que ele está deixando para trás, ele simplesmente obedece. E o meu desafio para você nessa manhã, nesse dia de hoje, obedeça a voz de Deus, creia nesse Deus. Confia a sua vida nesse Deus. Não importa a circunstância, não importa os desafios, não importa a enfermidade, não importa nada. Não desobedeça a voz desse Deus Todo-Poderoso. Esse texto nos ensina que, independente do que as pessoas pensam, fugir é uma covardia, fugir é um sinal de fraqueza. Não, fugir aqui é um sinal de obediência a um Deus que governa todas as coisas. E Deus precisava de ter Jesus no Egito, porque ele tinha já uma profecia, que ele dizia: do Egito chamei o meu filho. Ah, que coisa poderosa é as promessas de Deus e o cumprimento da sua palavra. Talvez Deus esteja te passando em um lugar difícil para cumprir um propósito na sua vida, nas nossas vidas. E eu e você precisamos obedecer a sua voz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças nessa manhã. Ah, Deus, como precisamos ouvir a tua voz e obedecer a sua voz, independente das circunstâncias, dos desafios,
das coisas que às vezes é fora de lógica, mas o Senhor nos dá um comando e nós precisamos obedecer a sua voz. Nos ajuda. Me ajuda, Senhor, como pastor, como pai, como esposo, obedecer a voz do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.